conversando até com outras enfermeiras doulas e até mesmo comigo, a gente tem percebido que tem quebrado o protocolo. E não erroneamente, eu falo por questão assim, por conta dessa pandemia, houve uma interrupção abrupta dos atendimentos, né, meio que humanizados. Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas houve impedimento de doulas, por exemplo, para acompanhar. Por exemplo, no coronavírus, entra um acompanhante. As meninas que estavam aqui também nos comentários, e até as minhas pacientes que passaram, elas comentaram que elas estão com muito medo, porque só tem um acompanhante. Então, muitas vezes ela quer o marido, ou muitas vezes quer a mãe durante o parto. E aí, às vezes, elas têm uma doula, tem uma enfermeira que gostaria também, e elas estão sendo impedidas, né, de entrar no parto, né, e por questões óbvias, né, para não ter muita gente durante o parto e tal. Mas isso está se tendo um questionamento muito grande, um incômodo dessas mulheres, eu estou vendo, né, não sei se você está percebendo isso, né? E aí eu queria perguntar para você, nesse quesito, na sua visão, o que você acha disso, né? De todo esse contexto, doutor, de a gente ter esse impedimento, e você acha que vai quebrar essa parte do parto humanizado? A gente perde algumas coisas aí a partir disso, ou é um momento, é uma fase, a gente vai conseguir voltar tudo, né? Bom, Bruno, não sei se você sabe, mas eu sou um otimista, né? Eu sempre tento olhar o lado bom das coisas, sou sempre esperançoso e procuro o lado bom. Quando eu vejo fechar uma porta, eu vejo abrir 10, né? Eu sou assim na minha vida, pessoal e profissional. E, portanto, eu olho dessa forma para todos os problemas que possam acontecer, tá? Algumas questões. Então, vamos pensar nesse tema que você falou em termos da presença de pessoas que estarão naquele parto. E vamos dividir em 3 grupos de pessoas, tá? Aquelas que são totalmente essenciais naquele parto, aquelas que dependem e aquelas que são totalmente dispensáveis, tá? No grupo totalmente dispensáveis, a gente deve colocar as pessoas que não ajudam no desfecho final do parto. Se o parto vai ser bom ou ruim, se vai ser normal, se vai ser cesárea, se vai morrer alguém ou deixar de morrer alguém, tá? Essas pessoas são totalmente dispensáveis, tá? Aí, lógico, lembrando que nós estamos falando aqui do tema isolamento social, distanciamento social devido à epidemia do coronavírus, tá? Então, quem são essas pessoas? No meu ver, e que isso vai de encontro com as recomendações de todas as associações e órgãos que eu ouvi falar até agora, que são as visitas. Visita é a mãe, a avó, a tia, a prima que vai lá visitar depois do parto, tá? E fotógrafos. Então, todas as visitas e fotógrafos entram nesta categoria das pessoas que são dispensáveis em relação a estarem presentes, porque elas não mudam o desfecho final do parto, tá? Aí vamos pular para o lado das pessoas totalmente essenciais, para depois a gente falar daquelas que dependem, tá? As que são essenciais, em primeiro lugar de todas, também ninguém discorda que é a própria gestante, ela tem que estar lá para ter o bebê. Então, a gestante é a fundamental de todas. Aí depois, o que a gente vai pensar? Bom, para essa gestante, se a gente for colocar nessa linha de raciocínio de melhorar o desfecho final do parto e diminuir morbidade e mortalidade relacionada ao parto, então vamos pensar quem são as pessoas que ajudam nisso, tá? Então, quem cuida no parto tem 3 coisas para a gente resolver, tá? Uma delas é a mãe, são questões relacionadas à mãe, outras questões relacionadas ao bebê e a outra questões relacionadas à dor dessa mãe, tá? Quando a gente pensa em quem são os médicos que ajudam nessa parte, são 3 médicos, são o médico obstetra, o médico pediatra e o médico anestesista, tá? Quando a gente pensa, bom, mas será que tem alguém que pode ajudar essa pessoa também de forma mais natural, menos invasiva e que só acione o médico se for necessário? Aí a gente pensa, sim, tem essas pessoas, né? Tanto que esse é o modelo que a gente preconiza dentro da humanização do parto, que é na parte obstétrica, a enfermeira obstetra, na parte do pediatra, a enfermeira neonatal, na parte de alívio de dor natural, a doula, tá? Bom, aí o que acontece?
vamos pensar o que que é essencial, tá? Dessa turma toda. Que tenham pelo menos 2 pessoas para cuidar dessa mulher, uma para cuidar da mãe, outra para cuidar do bebê, no momento final do parto, principalmente a hora que o bebê vai nascer, que é a hora que tem mais chance de dar alguma intercorrência. Então, Sim. se a gente for pensar em revezamento até mesmo de pessoas, a gente poderia pensar, bom, a enfermeira obstetra, então, ela pode conduzir todos os partos de risco habitual e o médico nem entrar na sala, nem aparecer, tá? Assim como a enfermeira neonatal, mesma coisa, ela conduzir a recepção do bebê e o pediatra nem entrar na sala, tá? E aí teriam essas 2 pessoas. Então, num parto de risco habitual, teríamos ali 2 pessoas fundamentais para ajudar mãe e bebê. Porém, se começa a aparecer um risco adicionado, então, ó, vai precisar do médico obstetra porque precisa de uma intervenção maior, ou até mesmo vai precisar de uma cesárea. O médico pode entrar nesse cenário e a enfermeira sair do cenário, tá? Pensando no Sim. isolamento máximo, tá? Assim como daí o pediatra pode entrar nesse cenário e a enfermeira neonatal sair desse cenário, vai trocar 2 por 2 e vai ficar 2 pessoas do mesmo jeito, tá? Aí vamos pensar no alívio de dor. Aí é complexa a situação. Por quê? Ah, o papel da doula, ele é um papel extremamente fundamental em apoio físico e emocional para a mulher, Sim. consequentemente diminui índices de intervenção de anestesia, né? Em vários casos, inclusive, pode diminuir o índice de cesáreas, inclusive, pela presença da doula. E aí que eu coloco, então, a doula nesse patamar intermediário, que seria depende, tá? Por quê? Numa situação onde, com certeza, essa mulher vai tomar anestesia, que é difícil saber isso, mas na hora que entrou o anestesista Sim. em cena, entrou em cena, a doula pode sair, tá? Eu, na minha opinião, tá? E aí você troca 1 por 1. Você teria essa terceira pessoa extra aí trocando a doula pelo anestesista, tá? Mas, se a gente for pensar no final das contas na circulação de todas essas pessoas e pensar que a gente tem uma outra pessoa que é totalmente fundamental, inclusive garantida por lei, que é o acompanhante dessa mulher. Lembrando que o acompanhante não é necessariamente o marido dela, tá? Até porque tem mulheres que não têm Sim. marido, que têm marida, que têm parceira. Até mulheres que não têm companheiro e aí escolhe uma outra pessoa. E assim como tem mulheres que não vão escolher ninguém, não querem ninguém. Mas, então é um direito dela em ter essa pessoa, e é um direito garantido por lei que não pode ser derrubada essa lei. É uma lei que precisaria de inúmeros trâmites para derrubar, então não vão derrubar. É uma lei que garante a presença do acompanhante, que é a lei número 11.108 de 2005, a lei federal, e que inclusive se o hospital desrespeitar, basta a pessoa entrar com uma ação que ela ganha facilmente essa ação, tá? Não pode acontecer isso, de não permitir acompanhante. Então, este acompanhante tem uma parte boa. Lembra que eu falei que eu vejo fechar uma porta e abrir 10 portas? Olha que beleza que é esse acompanhante também se empoderar no pré-natal, de saber o que, que ele pode fazer para ajudar. Não é que ele vai virar um doulo, porque não tem Sim. como substituir. A função de um é uma, do outro é outra, mas ele pode ajudar bastante, ser muito mais parceiro do que ele já seria na hora do parto, né? E muitas vezes preparado pela doula. Ou seja, a doula não perde o emprego. Ela não precisa perder a sua atuação, entendeu? Porque ela vai ajudar essa mulher a se preparar, vai ajudar esse homem a se preparar, e muitas vezes pode ficar remotamente à distância, inclusive, em momentos mais críticos para ajudar, né? Então, por isso que eu falo que a doula, ela entraria numa categoria intermediária. E aí vai depender, então, do que vai depender? Vai depender da onde está sendo esse parto e com quem está sendo, ou seja, quem é a mulher que está tendo esse parto. Vamos supor, uma mulher que tenha 3 partos normais anteriores, está no 4º parto normal dela, ela muito provavelmente pode dispensar uma doula, porque ela está totalmente apta e capaz, e provavelmente ela não vai precisar de anestesia, e o parto dela vai ser rápido, né? Agora, num outro caso, a mulher primigesta, primeira gestação, ela tem várias questões emocionais envolvidas que a doula ajudou a desvendar durante a gestação. E ela sente muito a necessidade dessa doula. Essa doula é importante nesse caso. Aí a gente vai para a segunda questão, que é onde está sendo? Nesse hospital tem espaço suficiente, EPI suficiente, tem como é que é o fluxo desse hospital? É um hospital que entra por dentro do pronto-socorro e vai parar na maternidade ou tem portas separadas? Ou seja, dá para a gente individualizar cada cenário em relação à presença da doula. Então, resumindo essa pergunta, nós temos 3
três patamares de pessoas em relação ao parto. As que são totalmente Uhum. dispensáveis, que são visitas e fotógrafos. As que são indispensáveis, que serão o acompanhante e quem vai cuidar da mãe e do bebê. E aí, transitando por essas categorias que eu falei. E a gente tem um intermediário que vai depender de cada caso, que seria a doula e o anestesista, inclusive. Ele vai cair nesse intermediário, porque não precisa estar lá dentro do parto. Só realmente se ele for necessário, né? E aí a gente aciona essa pessoa, se for necessário, o anestesista, e no caso da doula, a gente permite que entre em situações onde ela é muito fundamental e que o hospital permita, né? Porque quem tem que saber a regra, se pode entrar ou não pode, é o hospital. Ele que sabe o número de EPIs que ele tem, Sim. capacidade que ele tem. O que é muito ruim é se confundir um momento de pandemia para se aproveitar de tirar direitos das mulheres, porque esses direitos já estavam sendo enfiados goela abaixo da administração desse hospital, e aí agora eles falam, não, então já que estamos na pandemia aí, vamos aproveitar e tirar esses direitos. Aí não dá, aí é lamentável, né? No dia que eu descobri